Olá, seja muito bem-vindo à jornada dos 120 dias de quilting fácil. Eu sou a Bia Abdala e sou especialista em tornar o quilting fácil. Vou mostrar como isso é possível. Como é possível qualquer pessoa fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, de pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Você alguma vez imaginou que era possível fazer quiltings como este daqui, usando pé de máquina de costura reta? A gente consegue fazer lindos quiltings costurando. Afinal, a nossa máquina de costura, ela foi projetada e programada para fazer costuras e não para fazer o quilting. Mas não se preocupe, porque eu vou te ajudar com tudo isso. E em muito pouco tempo você vai poder fazer o quilting que a sua mente desejar. Qualquer coisa que a sua mente desejar, você será capaz de quiltar com a técnica de straight quilting. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas sim, isso é possível. E aconteceu com centenas de artesãs. Mulheres como eu, como você, elas conseguiram. Mulheres que nunca tinham feito um quilting antes ou que já tinham tentado quiltar da maneira tradicional sem obter resultados. Veja como elas estão agora. Eu sou Lúcia, moro em Vitória, no Espírito Santo, e eu quero mostrar para vocês o trabalho que eu fiz. Eu me animei tanto, fiz a almofada desse trabalho. Gratidão, Bia, muita gratidão. Eu sou Leninha, de Brumadinho, Minas Gerais. Sou louca com o patchwork, com o artesanato do quilt, e eu não sabia fazer. Aqui tem um trabalho já pronto, concluído. Eu sou Nancy, de Araraquara, interior de São Paulo. Vi as coisas lindíssimas que a Bia fazia e resolvi também me desafiar. Fiz um lindo caminho de mesa. Eu adorei o resultado. Todas essas mulheres que eu mostrei aqui no vídeo, elas conseguiram chegar a este resultado porque elas seguiram um método. Conseguiram conciliar os afazeres do dia a dia com a arte de quiltar. Elas conseguiram aprender sem precisar sair de casa. E perceberam que era possível aprender a fazer lindos quiltings, mesmo sendo iniciantes na arte de costura. Mas você precisa de um método, porque é um método que vai fazer o seu quilting se tornar fácil, tão fácil quanto costurar. Então, o primeiro passo que você vai dar hoje, mesmo que a gente não consiga, a gente tem que tentar executar. Porque senão a gente fica eternamente com aquela sensação de que a gente está sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando e que a gente nunca está boa o suficiente. Na minha opinião, existem alguns obstáculos que impedem quem está iniciando na arte de quiltar de progredir. E ao longo dessa jornada dos 120 dias de quilting fácil, eu quero explicar todos os obstáculos e todas as ferramentas que a gente vai usar para que eu consiga te ajudar a destravar no quilting. Porque não adianta nada você comprar um monte de cursos, comprar luvas, comprar réguas, comprar uma máquina mais poderosa. Não adianta nada você assistir milhões de vídeos na internet, se você não conseguir primeiro destravar no quilting. Eu estou aqui com toda a disposição para tentar te ajudar, para tentar achar junto com você quais são os obstáculos que estão te impedindo de ir adiante no quilting. Mas uma coisa eu te digo, nós vamos descobrir. Nós temos 120 dias para conseguir descobrir tudo que está te travando. Para o vídeo de hoje, nós vamos trabalhar usando faixas de tecido. E tanto faz a largura da sua faixa. O importante é que as três cores tenham a mesma largura. E você vai costurar uma faixa na outra. A minha faixa aqui está com 23 centímetros. E elas tinham 6 centímetros de largura. Mas como eu disse, você pode fazer com o tamanho que você quiser. Eu escolhi faixas de 6 centímetros de largura por 23 de comprimento, mas você pode fazer essa peça do jeito que você quiser. Depois que você tiver escolhido as suas três cores, você vai costurar uma cor na outra, formando 4 blocos exatamente assim. Depois de costurar as 4 partes, eu vou montar da seguinte maneira. Eu vou montar
sempre com a minha faixa mais escura para o lado de dentro e sempre alinhando aqui a parte de baixo do meu trabalho, parte escura para dentro e essa parte alinhada com esta parte. E a mesma coisa aqui, faixa escura para dentro, encosto e alinho. Elas têm que estar certinho aqui. Se você tiver com o seu bloco bem esquadrado, refilar ele e deixar certinho, você vai ter este formato aqui. Agora eu vou medir o tamanho que ficou aqui e vou cortar um quadradinho deste tamanho. Aqui está ele. E como que eu vou fazer a montagem desta peça? Primeiro, eu vou costurar este quadradinho alinhado aqui, direito com direito, e vou costurar vindo daqui da ponta até chegar quase no finalzinho. Eu não vou costurar até o finalzinho, tem que deixar um pedacinho assim, sem costurar. O que for equivalente ao tamanho do seu pezinho de máquina. Então, você pode fazer um risquinho para não ir até o final. Vai iniciar costurando, dando retrocesso e vai costurar até aquela marcação. Então, aqui está. Fiz uma costura, fui até lá, deixei o finalzinho sem costurar e agora eu vou passar a ferro. Feito isso, eu vou vir, só que eu tenho que lembrar de passar a ferro com o lado tombado para o lado mais escuro, principalmente que eu tô usando um tecido bem clarinho aqui. Então, eu vou tombar pro lado pink. Por enquanto, eu não vou me preocupar com esta parte. Só tenho que me preocupar que a minha aba esteja tombada pro lado mais escuro. Agora sim, eu vou vir com esta parte aqui. Vou alinhar aqui por esta parte, depois eu vou refilar o que sobrar aqui, não tem problema. Eu vou alinhar por esta parte aqui. Vou dobrar e vou passar uma costura de ponta a ponta, dando retrocesso no início e no final. Então, aqui está a costura feita, dei retrocesso no início e no final. Aqui vai sobrar um tantinho que depois eu vou refilar. E agora, novamente, eu vou passar a ferro, tombando a abinha pro lado mais escuro, que é o lado pink. Então, vai ficar assim. A minha aba vai estar tombada para lá. Vou começar de novo. Vou alinhar esta parte aqui com esta parte aqui. Vou passar uma costura, vai sobrar um pedacinho aqui no final, mas eu vou passar uma costura dando retrocesso no início e no final. Eu queria te contar como que eu cheguei neste método. Bom, eu nasci com uma deficiência física, você sabe, né? Eu sou a caçula de 4 filhos. Meu pai e minha mãe não tinham muito dinheiro. Na época, raramente as pessoas faziam ecografia, porque era algo muito caro. Então, eles só descobriram que eu tinha deficiência no momento do parto. Eles decidiram que eles não iam me tratar como deficiente. Eles iam me tratar e me educar exatamente igual eles fariam com os meus irmãos. Eu tive que aprender tudo exatamente da mesma maneira que todo mundo aprende, tentando até conseguir. Eu fui aprendendo a adaptar as coisas para minha realidade, mas eu nunca me achei ou me senti deficiente. E você deve estar aí se perguntando exatamente por que eu tô te contando essa história, né? O que tem a ver? Gente, tem tudo. Tem tudo a ver. O primeiro exercício que eu quero que você faça para descobrir quais são os seus obstáculos, o que está te travando, é descobrir quais são os seus medos. O que está te impedindo realmente de quiltar? Liste de 3 a 5 coisas que você acha difícil no quilting. Você é a responsável pelo seu destino. Você é a responsável pelo seu sucesso. Você é a responsável pelo seu quilting. Eu só vou te guiar, eu só vou te orientar, eu só vou te mostrar o caminho mais fácil. Mas é você que vai trilhar toda essa jornada. E o sucesso depende mais de você do que de mim. Aqui está a costura feita. Vou novamente passar a ferro tombando a minha aba para o lado mais escuro, que é o lado pink. Agora, eu não tinha costurado até o final, então eu vou tombar para cá, vou alfinetar esta parte para não me atrapalhar. Vou alinhar
esta parte aqui com o final do meu quadradinho central, tombar para cá e vou passar uma costura de ponta a ponta, dando retrocesso no início e no final. Por isso que aqui a gente tem que dar um pedacinho a mais do que um pezinho de máquina para não bater essa costura em cima. Essa costura aqui tem que estar um pouquinho menos, você tem que deixar um espaço um pouquinho maior do que um pezinho de máquina. Se você deixar certinho um pezinho de máquina, você não consegue fazer esta costura agora. Então, tem que ser exatamente assim. Se você quiser, você pode alfinetar para ter certeza que não vai costurar em cima ali. E daí vai passar uma costura. Aqui está a costura feita. Notem que a costura não pega ali naquela parte. Então, a minha peça vai estar assim, ó. Não tá pegando ali. Eu vou passar bem a ferro essa parte aqui, tombando novamente pro lado cor-de-rosa. E daí eu vou fazer este movimento aqui, ó. Para alinhar esta parte que não está costurada, e agora sim eu vou costurar este pedaço que está faltando costurar. Então, aqui está, ó. Eu tinha feito a costura até ali, faltava costurar essa parte. Então, eu comecei dando retrocesso, costurei até o final e dei retrocesso. Agora é só eu passar a ferro toda essa parte e refilar essas sobras aqui, deixando um quadrado perfeito. Depois de passada, a sua peça vai ficar assim. Agora é a hora de você refilar todas as laterais. Então, basta eu alinhar a minha régua nesta parte aqui e cortar o excesso. E eu tenho que fazer isso de todos os lados. A minha peça ficou com 34,5 por 34,5. Eu ainda vou colocar uma borda de um tecido branco. E para isso, primeiro eu vou costurar duas extremidades, depois eu vou vir colocar faixa nas outras duas extremidades. Vou tombar direito com direito, vou costurar e daí desvirar a ferro. E com isso eu posso aumentar o meu quadrado e deixar ele do tamanho que eu desejar. E agora é só colocar a última faixa. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que uma vez que você aprende, você não desaprende mais. E é por isso que eu falo que o passo a passo sozinho não adianta em nada se você não for lá e não colocar em prática e não seguir um método, etapa por etapa. Daí sim o passo a passo funciona. Mas uma vez que você aprende, você nunca mais desaprende. Só que normalmente, da maneira que é falado pra gente não, aprende antes isso, porque o quilting é difícil. Não, primeiro você domina toda a costura criativa e o patchwork, porque o quilting é muito complicado, precisa de anos de prática. Você precisa de régua, você precisa de pezinho especial, você precisa de uma máquina mais potente, você precisa disso. É um monte de coisa, é um monte de regras que as pessoas falam. E elas só falam porque, na verdade, no fundo, elas também não dominam o quilting. E quando elas falam isso pra gente, a gente já fica pensando que realmente o quilting é tudo isso. Você não precisa dar ouvido para as outras pessoas. Às vezes tem pessoas que acham que a própria costura é difícil. Mas é para você? Não foi para mim. Então por que o quilting ia ser difícil? É só você mudar o teu jeito de pensar, o teu jeito de encarar as coisas. Você de fato precisa de um método para chegar no quilting fácil. Mas você não precisa achar que o quilting fácil é para pouca. É incrível como tem várias pessoas que realmente acreditam que elas precisam aprender, para daí começar a executar. Não, você tem que aprender e executar, pois é errando, pois é executando, pois é tentando que você vai conseguir mudar esse teu jeito de pensar. Tentei muito, eu treinei muito, até que eu consegui. Isso serve para qualquer etapa da nossa vida. A gente tem que aprender um pouquinho e colocar em prática, aprender um pouquinho e colocar em prática. Não tem nada de ficar horas e horas, meses e meses aprendendo só assistindo vídeo. Não, a gente não aprende assistindo, a gente aprende fazendo.
Ninguém pode tomar nenhuma atitude, ninguém pode fazer nenhuma decisão por você. É você que tem que mudar. Então, se você quiser aprender a quiltar, você não tem que ficar com medo se os outros vão achar bonito, se os outros vão te julgar, se os outros vão reclamar que você está dedicando tempo para o quilting ou não. Não é isso. Você quer isso para você quer essa mudança, então nada muda se você não mudar. Não adianta você ficar pensando que o problema é o tecido, a agulha, a linha. Não adianta você ficar pensando que você faz e nada fica bom. Não adianta você arranjar desculpas. Se você ficar arranjando desculpas, você vai acabar desistindo. Então, coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Quem é dona do seu destino é você. Então, é simples assim. Se você não fizer algo diferente hoje, você não vai conseguir ver os resultados. Então, você tem que começar a fazer alguma coisa para conseguir ver os resultados. Você tem que ir vendo o progresso acontecer. Não adianta você dizer, meu quilting não melhora. Você tem que ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Você tem que ter as peças para você comparar, porque você vai ver o progresso acontecendo. E isso é naturalmente. Conforme você vai aprendendo todo o processo, naturalmente você vai vendo a evolução. Você tem que ter as peças para você ver a evolução, para você sentir orgulho da sua evolução, para você se sentir motivada a continuar. E com a evolução vem a satisfação. Você só vai conseguir ver se o seu quilting está melhorando se você tiver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto quilting. Quando a gente chega no ponto de querer, de achar que o quilting está lindo e mostrar, a gente está tão cheia de confiança, tão cheia de si, que quando a gente mostra, o mundo acha lindo. Com a satisfação, a gente quer mostrar para o mundo, a gente quer mostrar para todo mundo. Se eu não estivesse achando esse meu quilting lindo, eu não estaria mostrando ele sempre nas minhas lives. Se eu não tivesse orgulho das minhas peças, eu não estaria sempre pegando as minhas peças e mostrando e dizendo, fui eu que fiz, gente, olha que lindo. Como é que você vai conseguir ter essa satisfação se você nunca vai para a máquina tentar quiltar? Você tem que dar o primeiro passo. Quando uma pessoa recebe aquela energia de olha que lindo, mesmo que ela não tenha achado tão lindo assim, a hora que ela vê aquela energia, ela começa a achar aquilo lindo. É você que tem que acreditar em você. Pode parecer bobagem, mas não é. É esses pequenos passos que a gente faz que levam a gente para o quilting perfeito, para o quilting fácil. Como que você pode se destravar mais rápido ainda? Na descrição desse vídeo vai ter o link para você entrar na minha lista VIP. Eu tenho essa lista VIP desde a época do falecido Orkut, faz tempo, né? A lista VIP é um lugar onde eu tenho contato de vocês. Por que isso? Já pensou se acontece de novo de roubarem meu canal? Ano atrás roubaram o meu canal, eu fiquei um mês sem ter contato com ninguém, muitas pessoas nem sabiam que o meu canal tinha sumido, achavam estranho porque os vídeos tinham desaparecido. Então, para isso não acontecer, eu preciso ter o contato de vocês de uma outra forma também, né? Eu preciso ter essa garantia de que eu não vou perder vocês nunca mais na minha vida. Como eu disse, se você quer ser um dos melhores, você tem que andar com os melhores, e é por isso que eu faço questão de vocês do meu lado. Eu quero as melhores pessoas do mundo junto comigo, porque eu quero ser uma delas. Eu quero estar com os melhores, e é por isso que eu te convido para entrar na minha lista VIP. É só você se cadastrar, é um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você se cadastra, preenche certinho o seu e-mail e abra seu e-mail. Eu vou te mandar um e-mail dando as boas-vindas e dizendo o próximo passo, como que você faz para entrar para o meu grupo secreto do WhatsApp. O grupo secreto do WhatsApp é um grupo fechado, você não fala nada, ninguém fala nada lá dentro, mas é por lá que eu sempre mando todos os links, todos os avisos, todas as notícias que eu preciso. É a maneira que eu tenho de me comunicar com vocês mais diretamente. Combinado? Fazer um resumo da aula de hoje, dizendo o que você achou.
Se você se ajudou para alguma coisa a aula de hoje, te abrir os olhos para perceber que você precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de encarar não só a vida, mas o quilting. Aqui você vai com certeza destravar seu quilting, você vai perceber que quiltar é tão simples quanto costurar. Olha o quilting que eu fiz na primeira aula, tá lindo? Olha o outro lado. Meu nome é Silvia, eu sou de Andradina, sou aluna da Bia Abdala e esse é meu primeiro bloco. Eu sou Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de Straight Quilting com Bia Abdala. Este quilt eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou Alba, aluna da Bia Abdala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou Lucileia, sou de Volta Redonda. O meu primeiro quilt com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filomena Batista, de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Olá meninas, um prazer. Eu sou Ana Maria do Panamá e aqui está o bloco número 1 que eu fiz. O número 1 pelo direito e pelo avesso. Amei fazer. Mas antes de encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já anotou aí na tua agenda que amanhã às 19h30 nós temos um encontro? Aliás, amanhã e nos próximos dias nós temos encontros sempre às 19h30. Se não anotou, para tudo e anota agora. Põe no despertador, anota na sua agenda, coloca na geladeira, coloca na sua mesinha de cabeceira, coloca em cima da sua máquina de costura para você não esquecer que 19h30 nós temos um encontro marcado pelos próximos 120 dias. Eu sou a Luzia e vou mostrar para vocês como eu faço o straight quilt. Máquina normal, costura reta, pé de costura reta. Agora eu vou fazer o straight quilt. Vou preparar minha máquina para o straight quilt. Eu vou tentar fazer este mesmo trabalho com o pé de quilt livre. Então, vamos preparar a máquina. Primeiro, trocar o pé de costura reta pelo pé de quilt livre. Encaixa aqui, encaixa aqui. Como a minha máquina é antiga e não baixa os dentinhos, eu vou ter que improvisar com um pedacinho de acetato para o tecido deslizar. Vamos lá, vamos tentar. Segura aqui. Começou não laçando a linha.
tentar de novo. Agora veio. Eu tenho que passar essas duas linhas lá pra baixo. Vamos lá. Não deu. Não vai. Minha máquina não faz quilt livre. Ai, que horror. Após alguns ajustes na máquina, eu consegui fazer isso aqui. Mas eu preciso treinar muito. Sem contar que fez mocoiô. Qual que ficou melhor? Pois é, a Bia pediu pra marcar nesse buquê que eu quentinho. Então ficou mais fácil do que tá com... Visão, passaporte para os pontos turísticos. Comprei uma máquina e resolvi fazer. Então comecei a fazer a aula. Então, daí eu descobri que a Bia tem um ateliê perto da minha casa. Mas eles fazem o topo da manta, daí fecham tudo e daí... Só que, ai, tem que fazer um jeito. Por isso eu disse, você tá querendo aqui, você faz, olha, o cliente está pagando. Tá se deliciando aí, né? Tá, ele não tá muito quente, mas ele vai chegar lá. Mas eu me identifico, porque eu também sou. Que tal esses branquinhos aqui, Ju? Lindo, de apaixonar. Vou fazer uma manta só de brancos.
obrigada, eu tô amando estar aqui. Toda.